Fala, seu ilícito, fala, sua ilícita, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje responderemos a seguinte questão: foi culpa do videogame? Para ambientar você no que eu estou falando, eu tô falando daquele crime que foi cometido, crime não, né? Ato infracional, né? Porque menor de idade não comete crime, segundo a nossa lei, comete ato infracional. Mas vamos falar no miúdo aqui do crime daquele adolescente de 14 anos que tirou a vida do pai, da mãe e do irmão de 3 anos no Rio de Janeiro. E ao fazer isso, as pessoas colocaram a culpa ou apontaram relação com um suposto um jogo que existe mesmo de segundo o enredo do jogo são irmãos incestuosos que tiram a vida dos pais e uma relação que esse jogo teria influenciado o garoto a praticar essa ação terrível. Então, assim, o primeiro ponto que. Aí as investigações foram feitas, né? Que foram atrás da suposta motivação do garoto. Falaram: olha, ele queria encontrar a namoradinha em Mato Grosso e os pais não deixaram e por isso ele fez o que fez. Aí todo mundo nas redes sociais colocando: nossa, a livramento da garota, não sei o que, ela escapou. Foram ver, a menina, segundo a polícia, também estava incentivando o adolescente a fazer isso e cogitou até mesmo fazer algo semelhante na própria família dela, lá em Mato Grosso, com a mãe e com a avó. Então, e eles tinham os dois admiração, certo interesse pelo enredo desse jogo que eu acabei de citar para vocês. Só que tem um ponto interessante nisso: eles não jogavam. É engraçado que o pessoal joga a culpa pro videogame e de coisas que são da própria índole da pessoa. Porque, primeiro ponto de videogame. E isso aqui é um ponto muito controverso, porque, embora você tenha pesquisas que apontam que não há relação direta entre você jogar videogame, mesmo esses jogos mais violentos, e você se tornar mais agressivo, tem pesquisas, por exemplo, que apontam que o fato de você jogar muito videogame, muitas horas por dia, dentro dessas pessoas que jogaram muitas horas por dia, 10% só desenvolveram ansiedade por conta de jogos violentos e de terror, né? De suspense. Então, assim, você tem uma certa correlação com relação à ansiedade, mas você não tem ainda provado do videogame, do jogo em si, com a pessoa saindo para praticar aquele ato. E isso isso é algo que os legisladores, por exemplo, não entendem. Se você for olhar os países que mais é, proíbem jogos, não são países subdesenvolvidos. É o que? Alemanha e Austrália são os países que mais proíbem certos tipos de jogos. Inclusive, por exemplo, Mortal Kombat. Mortal Kombat, muito disseminado no Brasil, 1, 2, 3, principalmente década ali de final da década de 90, começo dos anos 2000. Quem nunca jogou Mortal Kombat? Então, assim, para alguns legisladores, o fato da pessoa jogar esses jogos, outros jogos que foram, GTA foi, Doom na sua época. Então, assim, maioria jogo de tiro incentivaria a pessoa a fazer isso, entendeu? Aí a gente fala: olha, se fosse assim, o Brasil seria um dos países mais perigosos do mundo. Mas o Brasil já é um dos países mais perigosos do mundo, Davi. Eu tô dizendo isso, mas aí ele seria muito mais perigoso, entendeu? Não é por causa do videogame que nós somos. É tudo uma questão de política. Porque se fosse por causa do videogame, rapaz, o Brasil ia ser um país cheio de cadeia, a maioria da população ia estar presa. E uns poucos que não jogaram videogame naquela década de 90, 2000, jogo mais violento de tiro, que iam estar fora. Porque não dá, gente, assim, é forçar demais a barra. E pesquisas têm sido feitas nesse campo, justamente para dizer: olha,
O videogame, ele pode ser uma válvula de escape para uma pessoa que possa ter uma tendência mais agressiva. Ela descarrega no jogo e ela fica mais tranquila. O videogame pode ser uma válvula de escape para a pessoa ficar em casa numa área perigosa, uma área mais envolvida com tráfico, essas coisas, e ela não se envolver com tráfico, ela fica lá no videogame. E agora, você tem a questão do videogame, você tem também aqueles que já têm a tendência, já tem o problema, já tem a questão toda psicológica perturbada, e aí eles vão para esse jogo e eles querem materializar aquilo. Mas a pessoa já tem o problema antes. Isso que os psicólogos estudiosos da área têm constatado, ela já tem o problema antes. Então, assim, não é o videogame que vai desenvolver. Tanto é que eles nem jogavam o jogo, eles tinham uma admiração aí pelo jogo. E aí eles, não sei como eles entraram em contato, parece que não foi pelo jogo, porque uma das críticas é um jogo como esse, e agora, né, que a internet permite que os jogadores entrem em contato com outros jogadores, né, porque antes não, antes era só single player, ninguém usava a internet, bem no começo, né. Agora que você tem mais jogadores usando a internet, se comunicando com outras pessoas e aí jogando esses jogos mais deturpados, né? Assim, vou dizer, o enredo é terrível, né? E aí eles entram em contato com outras pessoas e aí podem acabar formando grupos que, sei lá, pretendam fazer aquilo na vida real. Esse é um dos motivos que alguns países, atualmente, eles proíbem alguns jogos para impedir que as pessoas se comuniquem e tal, mas assim, você tem toda uma internet para isso. Os caras, infelizmente, eles se acham, criam fóruns. Não é só culpa do videogame. Se fosse fácil assim, né? Internet é uma tecnologia que permite conexão de pessoas para muitas coisas boas, mas também permite a conexão de pessoas para praticar muitas coisas más. E não é culpa exclusiva do videogame, gente. Então, assim, e é isso que eles foram colocando. Olha, o videogame pode ser uma válvula de escape, ele pode aliviar a tensão, ele pode servir como um mundo imaginário para a pessoa fazer algumas ações que ela com certeza não faria na vida, mas só para questão de imaginação ou desenvolvimento de noção espacial, mas ela sabe, a pessoa, que não vai fazer isso. Ela entende que aquilo é uma ficção. E tem aqueles não, que usam como um planejamento. Mas não é culpa exclusiva do videogame. E até hoje a gente tem esse debate, até hoje você tem legislação. E muitas das proibições, inclusive, eram de quando o videogame, você não tinha essa conectividade com outros jogadores. Então, assim, os políticos, eles realmente acreditam que é a questão do videogame incentivar. Agora, tem que ver a efetividade dessas medidas nos países. E, por exemplo, nos Estados Unidos, a Alemanha. Será que isso impediu certas ações violentas? Não, os Estados Unidos proíbe muito pouco, tá, gente? A Alemanha proíbe muito. Ou tem a ver com todas as questões, por exemplo, de disponibilidade de arma nos Estados Unidos. A Alemanha tem tido problema mais com atropelamento de pessoas em vias, né? A pessoa de propósito resolve fazer isso. Então, tirando jogos, vou tirar o GTA, vai acabar isso. Gente, não vai, porque eles estão movidos por... A pessoa já tem a perturbação e é movido por ideologias, às vezes religião, às vezes lavagem cerebral, todo um contexto de fora do videogame. Então, essa foi a reflexão de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!